A frase "ninguém irá ao Pai, a não ser por mim", pronunciada por Jesus, é uma das afirmações mais profundas e centrais no cristianismo, carregando consigo uma imensidão de significados espirituais e teológicos. Ela destaca a centralidade de Cristo como o único mediador entre a humanidade e Deus. Em um sentido profundo, essa declaração não é apenas uma declaração de exclusividade, mas também de necessidade para que o ser humano tenha acesso ao Pai Celestial. No contexto cristão, essa frase revela que, para ser restaurado à plena comunhão com Deus, o ser humano deve passar pelo caminho da fé em Cristo, que é o único que pode reconciliar a humanidade com o Criador. Jesus, em sua natureza divina e humana, foi o meio através do qual a brecha causada pelo pecado original foi superada. Através de sua morte sacrificial, ele abriu o caminho da salvação para todos que creem, tornando-se a ponte entre o céu e a terra. O cristianismo ensina que a salvação não é algo que se pode conquistar por méritos próprios ou por boas ações, mas sim algo que só pode ser alcançado pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Esta declaração de Jesus é uma confirmação de sua missão redentora, pois sem ele, a humanidade permaneceria perdida no pecado e distante de Deus. Portanto, a frase "ninguém irá ao Pai, a não ser por mim", é a garantia de que, em Cristo, a humanidade pode experimentar a restauração do relacionamento com o Pai e alcançar a promessa da vida eterna. Essa afirmação também contém um aspecto que vai além da simples mediação entre Deus e o homem. Ela fala sobre a transformação espiritual necessária para que o ser humano possa ser verdadeiramente reconciliado com Deus. Quando Jesus diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, está apontando para uma mudança radical que deve acontecer dentro de cada indivíduo. Para alguém realmente se aproximar de Deus, não basta apenas acreditar em sua existência. É necessário passar por uma transformação interna que envolva o abandono do homem velho, ou seja, das paixões humanas, do egoísmo e dos desejos egoístas, e o nascimento de um novo ser espiritual, que viva de acordo com os princípios do reino de Deus. O cristão não deve apenas aceitar Jesus como Salvador, mas também como Senhor, permitindo que ele moldasse sua vida conforme sua vontade. Isso implica uma caminhada constante de negação do próprio ego, de crucificação das paixões e de renascimento para uma nova vida em Cristo. Jesus, através de sua própria vida, ensina que a verdadeira transformação espiritual não vem apenas de comportamentos externos ou de simples conformidade com normas religiosas, mas de um coração genuinamente transformado pela presença e ação do Espírito Santo. A transformação do ser humano, portanto, exige uma entrega total ao processo divino de purificação e renovação, permitindo que o Cristo viva de maneira plena dentro de cada um. Para seguir esse caminho, o cristão precisa ser disposto a romper com o velho homem e nascer novamente, com uma nova visão de vida e um novo coração, com as mãos abertas para o amor e a misericórdia que Jesus exemplificou. Além disso, ninguém irá ao Pai, a não ser por mim, implica também em uma jornada de desapego das coisas terrenas, do ego e dos desejos da carne. Em sua passagem pela terra, Jesus não apenas mostrou aos seres humanos o caminho da salvação, mas também revelou como seria o caminho para a verdadeira liberdade espiritual. A liberdade que ele oferece não é uma liberdade de indulgência ou prazer egoísta, mas uma liberdade do apego às coisas materiais, às falsas satisfações e ao domínio das paixões humanas que aprisionam o ser humano. Quando Jesus fala de ir ao Pai, ele não está apenas se referindo ao final da vida, mas a um processo diário de renovação e transformação espiritual. A morte das paixões carnais e a renúncia aos desejos egoístas são fundamentais para essa caminhada espiritual. Essa morte não é uma negação da vida ou do corpo, mas uma negação do domínio do ego e do apego às coisas efêmeras. O cristão é chamado a viver no mundo, mas não ser do mundo, vivendo em conformidade com os valores espirituais do reino de Deus. O homem velho é aquele que vive para si mesmo, enquanto o homem novo é aquele que vive em Cristo e para Cristo, um ser renovado pelo amor divino. Para que essa transformação aconteça, é necessário que o ser humano morra para si mesmo, renunciando ao ego e buscando viver em harmonia com os valores do reino de Deus, e isso só é possível com a presença do Cristo em sua vida. Assim, a promessa de salvação e vida eterna não se limita à experiência após a morte, mas se reflete na experiência de transformação e renascimento no aqui e agora.
A transformação espiritual que Jesus propõe não é algo que ocorre de maneira instantânea ou superficial, mas um processo contínuo e gradual, que exige uma constante submissão à vontade de Deus e uma verdadeira conversão interior. A morte das paixões e a renúncia ao ego são condições indispensáveis para que o cristão possa experimentar a nova vida que Cristo oferece. Como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, revelando a profundidade dessa transformação. O cristão, ao viver em Cristo, deixa de viver segundo sua própria vontade e passa a viver segundo a vontade divina. Isso implica em uma mudança radical no modo de pensar, no modo de agir, e até mesmo no modo de perceber o mundo ao seu redor. A vida do cristão deve ser uma constante entrega, um processo de crucificação do velho homem e uma ressurreição para a vida nova, centrada em Cristo. Essa transformação não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma mudança de identidade. O cristão, ao aceitar Cristo, passa a ser uma nova criação, com um novo coração, uma nova mente e uma nova perspectiva sobre a vida. Ele é chamado a refletir o caráter de Cristo em todas as suas ações, pensamentos e atitudes, amando aos outros como Cristo amou. Somente assim o cristão poderá alcançar o pleno objetivo da salvação, que é a união completa com Deus, a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna. A jornada de transformação é contínua, e à medida que o cristão vive em Cristo e para Cristo, ele experimenta uma crescente purificação e renovação, aproximando-se cada vez mais de Deus e de sua plena presença. Esse processo culmina na promessa de que a este será dado o dom da vida eterna, uma promessa que se realiza na experiência de vida abundante e eterna com o Pai. Em resumo, a frase de Jesus "ninguém irá ao Pai, a não ser por mim", é muito mais do que uma declaração de exclusividade. Ela revela a centralidade de Cristo na salvação humana, a transformação necessária para alcançar a plena reconciliação com Deus, e o caminho de morte para o velho eu e renascimento para a vida nova no Espírito. Seguir a Cristo não é uma questão de simples adesão a uma crença, mas uma transformação profunda do ser humano, que deve ser realizada de maneira constante e contínua. A salvação, segundo Jesus, não é algo que se obtém por obras ou méritos humanos, mas pela graça de Deus, e é concretizada pela fé em Cristo, pela transformação do coração e pela vida em conformidade com os valores do reino de Deus. Assim, ao seguir a Cristo e permitir que Ele viva em nós, alcançamos a verdadeira liberdade espiritual e a promessa de vida eterna, tanto no presente como no futuro. Você sabia que a verdadeira transformação espiritual só acontece por meio de Cristo? Descubra mais sobre o caminho de salvação e a promessa de vida eterna no nosso vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder mais conteúdos como esse.